O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus queridos irmãos, nós adentramos neste tempo santo, que é o tempo comum, o tempo em que o Espírito Santo nos leva, pelo nosso batismo, a ser aquilo que Jesus quer que nós sejamos no mundo e estar onde Jesus precisa estar. Nós somos o seu povo, a sua nação, e então o Senhor quer trabalhar, quer fazer a sua missão através de nós, os batizados. Hoje nós vemos no Evangelho segundo São João esta cena do batismo de Jesus, um pouco diferente dos outros evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas apresentam o batismo de Jesus de uma maneira um pouco mais semelhante entre eles e ressaltando algum ou outro ponto, segundo a teologia de cada evangelho. Eles mostram aquele batismo que nós já estamos mais acostumados a ver. E o Evangelho do batismo de Jesus, que foi celebrado na segunda-feira passada, comumente é celebrado no domingo, mas como nós tivemos aí a festa do Natal e de Santa Maria, Mãe de Deus, nos domingos, então a Epifania domingo passado e logo no dia seguinte o batismo do Senhor. O Evangelho usado neste dia foi o Evangelho segundo São Mateus, porque estamos no ano A da liturgia, são 3 anos litúrgicos. Então, a liturgia nos dá a oportunidade hoje de também vermos este Evangelho segundo São João. O Evangelho de João é usado mais nas festas importantes, nos momentos mais marcantes da nossa fé, como a Páscoa, por exemplo. E hoje vem então repetir, de certa forma, o batismo de Jesus. Aqui coloca então João Batista o seu testemunho. No período anterior a esse evangelho aqui, João Batista vai dizer quem ele é. Ele é a voz que clama no deserto. E quem ele não é? Ele não é o Messias. Então, Jesus aparece na fila dos pecadores, mas Jesus não é pecador. E Jesus vai entrar no Rio Jordão não para ser perdoado, mas para santificar aquelas águas. Quando Jesus pisa com os seus santos pés no Rio Jordão e lhe cobrem a canela até o joelho, talvez, e pouca água há ali, mas o Senhor santifica não somente aquelas águas, mas Ele santifica o próprio batismo. Porque o nosso batismo, irmãos, vai nos dar algo que as águas não podem dar.
O batismo vai nos dar a vida nova do céu, uma vida de santos, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos no caos, estávamos destinados ao inferno, se nós seguíssemos o que os nossos antepassados deixaram para nós, se nós seguíssemos o que Adão e Eva nos deixou, o que nós teríamos? O salário do que Adão e Eva escolheram. O salário do pecado é a morte. E não somente a morte física, mas também a morte eterna, a morte no inferno, a morte cada dia. Viver a ausência de Deus eternamente. Esse era o nosso destino. Mas o Senhor, que é muito misericordioso, que tem uma misericórdia sem limites e que nós não podemos contar, Ele quis descer do céu, Ele quis vir até nós, e então pisar nestas águas, Ele quis se encarnar, quis tomar um rosto de homem, como nós acabamos de celebrar no Natal, se fazer uma criancinha, morrer numa cruz, para nos dar a salvação eterna, a nós que não merecíamos, a nós que estávamos vivendo como descendentes de Adão. Então, João Batista vai declarar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro é um animalzinho muito manso, aliás, o carneiro é um animal adulto e já é manso. Imagine um filhotinho de carneiro, um cordeiro. A sua carne é muito boa para o churrasco, porque ela é uma carne tenra, macia. Então, esse animal é muito fácil de ser abatido, não vai ficar lutando com quem vai sacrificá-lo. Jesus é a imagem deste cordeiro, ou melhor, o cordeiro é a imagem do Cristo, porque ele acabou de chegar no Natal como uma criança frágil, mas o seu sacrifício, o sacrifício da sua vida, que ele escolheu fazer por nós, vai nos salvar eternamente. Ele escolheu morrer pelos pecadores, ele escolheu dar a vida por nós, por isso é o Cordeiro. E Jesus vai morrer lá na cruz, no momento mesmo em que se abatiam os cordeiros no templo, para a festa da Páscoa dos judeus. Na sexta-feira, naquele horário, estavam matando os cordeirinhos para a festa da Páscoa, que seria no domingo. O Senhor, então, Ele vive isso na sua carne. Ele é o cordeiro, Ele é o altar, Ele mesmo no seu corpo faz uma oferenda a Deus, um sacrifício, e Ele é o sacerdote, Ele mesmo oferece esse sacrifício por nós, por causa de nós. Ele vem então com essa missão, tirar o pecado do mundo. Mas qual pecado Jesus vem tirar do mundo? O Santo Cordeiro de Deus, que aparece no Apocalipse, que foi escrito pelo mesmo João, aqui deste Evangelho. Jesus aparece no Apocalipse quase sempre como o Cordeiro. O Cordeiro imolado é digno de receber honra, glória e poder, e assim por diante. Jesus vem tirar o pecado do mundo, primeiramente dos nossos pais, Adão e Eva. O pecado original, o pecado que recebemos em herança da genética da alma. Nossa alma já vem marcada com o pecado original. Então, a maneira de receber esta salvação é através do santo batismo. O batismo tira de nós o pecado original, pecado que nós não escolhemos, mas nossos pais escolheram por nós. Nascemos já nessa condição de pecado. Diz o Salmo: em pecado minha mãe me concebeu. Por isso, porque nós já nascemos nesta condição pecadora, nós já perdemos a eternidade com o pecado.
e perdemos também a capacidade de gerar a imortalidade para os filhos. Quando as crianças nascem, elas já nascem como que mortas, com a alma no estado de morte. Por isso devemos buscar logo o batismo. Por isso o batismo deve ser a primeira coisa para que as crianças saiam da morte e que elas entrem na vida. Então, depois Jesus vem tirar também o pecado do mundo, o pecado mortal. O pecado mortal é uma livre adesão à morte, uma livre adesão à desobediência a Deus. Aquele que livremente, conscientemente, que adere, faz opção pelo pecado contra os 10 mandamentos, contra aquilo que Deus já deixou. Adão e Eva já sabiam o que era errado fazer. E nós também já sabemos o que é errado fazer. Depois dos 7 anos de idade, pelo menos, já sabemos quais são os mandamentos. Se nós não sabemos de cor, mas esses mandamentos estão dentro de nós. Não adianta dar desculpa que não sabemos. Pode ser que alguém não tenha uma consciência plena. É preciso ter, então, uma consciência plena. Mesmo depois do batismo, mesmo depois de libertados do pecado original, os cristãos podem cair no pecado mortal. Como se livrar então disso, desta doença da alma, esse câncer, essa AIDS da alma, que é o pecado mortal? Como se livrar disso? Com um tratamento muito simples, com arrependimento e confissão. A confissão apaga nossos pecados mortais. Quando saímos do confessionário, saímos como os cordeirinhos, saímos com a alma pura. Nós somos resgatados e lavados no sangue do Cordeiro. Depois, Jesus quer ainda lavar os pecados veniais também. Jesus não quer que os pecadinhos, os pecados de estimação fiquem no mundo, não. Os costumes de fazer coisa errada. Fiz isso porque estava acostumado. Era um hábito que eu tinha. Mas esse hábito é ruim. Então, tire esse hábito ruim. Os pecados veniais são como pequenos carrapichos. Carrapicho que gruda na barra da nossa calça ou no nosso sapato. E aí, se você for tentar tirar tudo de uma vez, se você lavar a roupa, não vai sair. Mas você tem que tirar um por um, espetar o seu dedo e jogar longe, porque se jogar perto, ele vai pegar de novo. Da mesma forma acontece com o pecado venial. Tire um a um e jogue para longe. Não pegue mais, porque senão vai continuar no vício dos pequenos pecados. Quando o padre levanta a Santíssima Eucaristia na missa, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Toda missa, Jesus se imola, Ele é o Cordeiro de Deus para tirar todo o pecado do mundo. A Eucaristia apaga os nossos pecados veniais. É claro que nós podemos confessar também os pecados veniais, e é bom que se faça, mas a Eucaristia apaga tudo. Jesus não está abaixo de pecadinhos. Tem gente que deixa de comungar porque comete pecados veniais. Não deve fazê-lo, não deve. Deve parar de comungar por causa dos pecados mortais. Esses sim impedem a nossa comunhão e nos dão a condenação, mas os pecados veniais não. Eles são carrapichos e devem ser tirados, e são tirados pelo Senhor na Santíssima Eucaristia. Também deve ter uma colaboração nossa, para que nós arranquemos um a um. Assim, irmãos, o Senhor quer fazer resplandecer o batismo em nós. João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus, disse também que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre Jesus e permanece, porque Jesus é Deus com o Espírito Santo, que também é Deus. O Espírito permanece porque eles estão sempre unidos.
E João também vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Eu vi e dou testemunho. João Batista vai dizer com toda clareza. Também o Pai espera ver em nós a imagem do seu Filho. Ele também espera olhar para nós, que somos batizados, e dizer: este é Filho de Deus. Que nós recebamos a grande graça que temos no nosso batismo, com o coração aberto, e deixemos o Cordeiro de Deus arrancar o pecado do mundo, arrancar o pecado das nossas vidas. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.